Let's go. Let's go. Vambora. Ó. Estará ótimo. O que estará ótimo? O clima, né? Então, se você quisesse colocar, o clima estará ótimo, massa. Só que é dispensável, sabe? Pode colocar simplesmente estará. Aí lembra que a gente tá falando esse estará no futuro. Então é o Will will. be. Will Então, se be. você quiser usar ele com a mesma lógica do to be e tal, que você simplesmente coloca o auxiliar cru, ele vai representar o verbo também. Então, se você quiser dizer simplesmente it will, funciona super bem. It will. É. Não haverá chuva, segundo Aí, a olha, previsão. haver. Haver é um verbo massa. Haver, na verdade, é o único verbo que é um verdadeiro verbo impessoal. O que são verbos impessoais? É um verbo que não precisa de ninguém para praticar ele. Então, por exemplo, choveu. Não precisa dizer a chuva Rain. choveu. Então, quando a gente diz, em Rain. alguns casos especiais em português, a gente usa os verbos impessoais até simplesmente porque a gente consegue interpretar bem em português melhor do que em inglês, né? Os sujeitos, quem tá praticando o verbo, até porque a gente conjuga os verbos. Em inglês eles não conjugam nem 10% do que a gente conjuga. Então, eles não têm a capacidade tão grande de interpretar. Então, eles sempre vão estar apegados a um sujeito que vai ter que praticar o verbo e ele tem que ser bem explícito, porque senão não dá pra entender quem tá praticando a ação. No caso do verbo haver, já é um pouco diferente, tá bom? Eles usam o verbo haver sem ninguém praticar ele mesmo. Então, eu digo que ele é o único verbo que é impessoal de verdade em inglês, que é o verbo there be. Então, o verbo there be, ele vai ser usado conjugado, o to be, né, de acordo com cada situação. Então, se você quiser dizer bem assim, não haverá chuva, então você vai usar ele assim. There will not be rain. Esse é o jeito mais literal dessa tradução, beleza? Eu vou passar outras coisas. There won't be any rain. Essa seria uma outra tradução, tipo, não vai haver nenhuma chuva, não vai haver chuva alguma. Mas eu traduziria assim: It won't rain. Ou seria It will not rain. Que eu acho que é o jeito mais natural de falar, beleza? Então, se a gente realmente pensar no haverá, a gente sempre vai ter que usar o to be. Só que tem algumas frases que a gente traduz com a estrutura diferente. Então, o idioma deles pede uma coisa para ficar mais natural, né? It won't rain. E won't rain, não vai chover. It won't rain. Segundo, né? Não, O, vamos lá. não. Segundo, essa é uma ótima sugestão, mas não é. Segundo, eu vou colocar como de acordo com. É o according with. Ó, according According with. with. According, você vai lembrar do de acordo com. According with. Ou podia ser according to, mas vamos usar o according with. According with the weather report. Report significa relatório. Então é como se fosse de acordo com o relatório do clima, não vai chover. É, according with the weather report. Yeah. De acordo com A a reportagem do previsão, clima. a previsão do Previsão clima. do tempo. Previsão do tempo. Você fez um roteiro de passeios. You are, ou are you, Não, fazer, you vamos lá. Fazer tem duas fazer. versões. A gente pode usar o fazer, que é o do, que é um executar, e a gente pode usar o make, que é um produzir. O que você acha que parece mais? Fazer um roteiro de passeios é executar um roteiro ou produzir um roteiro? Hum, produzir. Eu também acho. Tipo Então antes. vamos lá. De executar. É... Como que é roteiro de passeios? Nossa, eu já usei essa frase tanto. Me fugiu agora. Itinerary é muito formal. Schedule. É mesmo. Ok. É... Did you make? Aí o did you porque tá no passado e é uma pergunta, sabe? Mas o make é o verbo. Did you make? A tour. Itinerary. Aí, ó.
Itinerary vai ser como um itinerário, né? Itinerary. Você fez um You itinerário do make tour? itinerary. É, I, itinerary. I itinerary Did you make a tour itinerary? Guide. de passeios, né? Yes. Tu fiz um guia completo. É, I did um guia. Vamos lá. I, Primeiro, I, o completo, porque a gente vai ter que colocar ele, a característica antes do sujeito, do objeto, né? E outra coisa, como que então, você começa essa frase? Eu fiz. eu fiz no passado, né? Como é quando você pede um É, negócio e vem lá da China e tá escrito no pacote assim, feito na China? made. Made é o passado do make. Então você pode colocar já I made. I made. I made Aí embaixo, olha. A full guide. a full guide. Guide. Uh, I made a full guide. Você não quer ver as fotos? Uhum. É uma pergunta no presente. É, or you no presente, no presente. Mas Não, do não fazer, tem, né? não tem verbo to Do be. you, Isso, do you. Aí, o do you já vai jogar ele negativo. Como que fica o do negativo mesmo? don't Don't you see ou look. care. I don't you care. Aí embaixo, olha. Querer. Want? Querer do português vai virar want. Don't you Don't you want? want? Aí, beleza. A gente vai começar a entrar num assunto bem chato, eu acho. Viu? Porque quando dois verbos se encontram em inglês, a gente não pode simplesmente juntar eles igual a gente faz em português, como um verbo de transição e um verbo de ação, beleza? Ah, me ajude a conversar. Ah, eu quero fazer tal coisa. Tem verbos em português que são verbos de transição que eles realmente vão criar um contexto para que a gente consiga expressar um segundo verbo logo depois, que vai ser chamado de verbo de ação. Só que em inglês eles têm um conceito diferente com uma estrutura parecida. Então, em vez de eles colocarem um verbo que a gente vamos a partir do português, né? Em vez de eles dizerem um verbo de transição seguido de um verbo de ação, eles precisam ter alguém intercedendo entre eles. E esse alguém intercedendo entre os dois verbos vai sempre ser um to, um to, beleza? A gente tem duas situações. Quando um verbo, vamos colocar verbo de transição, tem um to e depois um verbo de ação, significa que esse primeiro verbo é um verbo que está olhando para frente e olhando para um objetivo a ser concluído. Beleza? Essa que é a regrinha deles. E no caso contrário, quando não é uma ação realmente, uma ação declarada a ser concluída no futuro, eles simplesmente, em vez de colocar um to entre os dois verbos, eles colocam um ing no final do segundo verbo. Então, por exemplo, eu gosto de comer. A gente pode usar I like to eat, mas a segunda opção seria assim: I Like like eating. to, I like eating. É, eu gosto de comer. E a gente vai ler em português como se fosse como se fossem dois verbos normais em português. Até porque essa é uma tradução associativa, né? Então a gente vai traduzir, quando a gente traduz as palavras, a gente também traduz a estrutura junto com tudo, né? Então a gente não pode simplesmente traduzir literalmente, senão é um inglês de, sei lá. Não é inglês, né? É uma maçaroca. Então a gente vai ter que traduzir junto com as palavras a estrutura. Então isso aí leva a gente a entender que o encontro entre verbos em inglês não acontece nunca. Então, ou eles são intercedidos por um to, ou se transforma o segundo verbo num ing quando não é um objetivo futuro a ser concluído, beleza? Normalmente isso aí são verbos de preferência, coisas mentais, coisas que não são muito físicas. Então, eu gosto de comer. Ou coisas que não estão no futuro, beleza? Então, às vezes, quando a gente está explicando um hábito e a gente tem a intenção de dizer um hábito,
a gente coloca o ing no segundo porque a gente não tá só olhando pra frente, a gente tá olhando pra trás e pra frente, tá bom? Um hábito. Então, nesse caso, I like eating significa, eu tenho o hábito e eu gosto e eu tenho o hábito de comer tal coisa. E o hábito está no passado, no presente e no futuro. Mas o to só vai olhar pra frente, tá bom? Com o tempo a gente pega isso aí. Mas, basicamente, por isso é hoje. Então, ó, don't you want to to see the photos or the pictures? Dá na mesma. see the pictures? Uhum. Aí em cima do último texto que eu passei. The pictures. Deixa eu ver. Picture yourself in... It won't rain according with the weather report. Did you make accurate? Deixa eu want see the pictures. Muito bem. Manda ver. Dê pra gente. It will. It won't rain according with the weather report. Did you make a tour in itinerary? I made a full guide. Don't you want to see the pictures? Muito bom. Ó, a primeira parte aí, it will, significa... É a resposta da pergunta, vai fazer um clima bom semana que vem? Aí essa é uma confirmação. Mas se você quiser traduzir o it will, vai ficar... Vai fazer um clima bom. Ou estará, né? Estará. Ah, pode ser também. Estará um clima bom, né? Ou vai fazer. Ei, manda ver. Estará. Não choverá, de acordo com a reportagem de clima, né? Reportagem do clima. Como é que fica Programa. em português mesmo? Previsão do tempo, né? Isso, de acordo com a previsão do tempo. Did you make tour internet? Você fez o roteiro, o guia, no caso, né? Você fez o guia de viagem ou passeio, o itinerário de passeio. Eu fiz o guia completo. Eu fiz um roteiro completo. Don't you want to see the pictures? Você não quer ver as fotos? Muito, muito bom. Muito bom. Gostei demais. Aí a gente tá devagarinho já entrando nos verbos modais também e vendo algumas coisinhas diferentes, tá bom? Esse negócio do choose, dos dois, o to intercedendo entre os dois verbos é uma coisa já avançada, mas devagarinho a gente vai ter que pegar porque é inevitável a gente ter esse encontro de verbos, tá bom? Só se a gente ficar no básico a vida inteira. Mas a gente já estamos no intermediário essa altura. Beleza, meu amigo? Estamos juntos. Um ótimo dia pra gente e vamos embora. Show, show, show. Falou, Beleza, papai. valeu. Um ótimo dia. Falou. Pra você também. Valeu.